Nós vamos falar hoje, o tema da ministração é por mais que eu não tenha. Repete comigo, por mais que eu não tenha, Deus proverá. Essa parte você não vai ler lá não, porque eu errei. Eu errei duas coisas quando eu mandei o tema da pregação para a Priscila hoje. Eu errei no Salmo, era o Salmo 122, eu mandei 22. É por mais que eu não tenha, eu vou ler. Olha, você repete a segunda parte que faltou. Por mais que eu não tenha. Não sei se vocês estudaram com a minha professora, por isso que está fazendo esse negócio. É todo mundo juntinho, sabendo a ordem. Por mais que eu não tenha. Amém. Então abre a sua Bíblia em João capítulo 6. Minha professora era muito brava. Não sei se... Amém? Diz assim a palavra. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, cerca este lugar para que o nosso coração esteja absolutamente aberto ao que queres semear nele. Não permita que nenhum espírito contrário à tua vontade venha intervir, Senhor. Antes, este seja o lugar em que reine a tua vontade perfeita, íntegra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus precisa de você. Na verdade, nós estamos numa cena muito inusitada, relatada por João. Havia uma multidão seguindo a Jesus, e Jesus pergunta a Filipe: você acha que a gente vai gastar quanto para alimentar esse pessoal aí? Aí o Filipe olhou e falou: isso vai dar muita coisa. Não tem dinheiro para isso não, Senhor. Mas aí ele virou e falou assim: mas tem aquele menino ali, ele tem ali, ó, ele tem uns peixinhos, uns pãezinhos. Quanto que ele tinha? 5? O que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. E uma multidão de 5.000. Eu fico pensando assim: por que aquele menino estava com 5 pães e 2 peixinhos? Já pensaram nisso? Por que só ele? É interessante você observar que o restante foi acompanhar Jesus sem ter nada para dar. Fala comigo. Eles não tinham nada para dar. Por isso que eu pergunto: o que é que Jesus pode receber de você hoje? Né? Qual é? O
que Deus precisa de você. Nós também vemos uma igreja que acompanha Jesus. Uma igreja que acompanha Jesus. Está ali, né? E o louvor maravilhoso, e o pastor bacana, e não sei o quê, vamos acompanhar Jesus. E precisa alimentar com a palavra, alimentar com o seu testemunho. E aí? Só tinha aquele menino. Filipe falou assim: menino, vem cá, dá um cestinho aí. O meu? O meu não, porque só eu. Só você que tem, que absurdo, me dá um cestinho. Ele está pedindo, Jesus está pedindo, Jesus está pedindo. Não é isso? Não é isso que faz quando você está na igreja, você está trabalhando, está se esforçando, você tem um dom de Deus e todo mundo fica, pede para fulano fazer. Aí você fala, eu faço. Pede para fulano fazer, porque só você trouxe os pãezinhos para a igreja. Me ensinaram isso, que igreja é assim. Quando você olhar o cara sentado, tranquilo, não peça para ele. Peça para quem está afobado, indo de um lado para o outro, mexendo no som, virando. O que esse vai fazer? Aquele menino estava ali e tinha 5 pães e 2 peixinhos e era o único que tinha levado provisão. Para ele, devia comer muito, né? Porque sendo um menino, ele estava com um cestinho, né? Você convida alguém e fala, vamos fazer um lanche, vamos fazer um piquenique evangélico. Em se tratando de povo evangélico, eu imagino que a pessoa vai levar até carroça, né? Porque o povo para comer muito, né? Né, Rodrigo? Nós fomos num grupo lá, uma coisa maravilhosa, fizeram um negócio de quibe deste tamanho. Eu pensei até no início, a gente foi educadinho, tirava uma fatia do pão e passava igual a manteiga. Aquele quibe cru, sabe qual? Coisa maravilhosa, só de lembrar, que saudade. Né? Depois de um tempo a gente vai perdendo a vergonha, mete a colher ali e joga aquele bolo, faz um bolo ali assim, uma fatia aqui. O povo evangélico, meus irmãos, no lugar daquele menino, você está lá com o seu cestinho, foi ver Jesus, que bacana Jesus, a multidão e todo mundo lá. Glória a Deus, que palavra maravilhosa que Jesus trouxe. E você lá com o seu cestinho. Aí, você olha o relógio e fala assim, daqui a pouco vai dar o horário da comida. Aí Jesus fala assim, me dá o seu cestinho. É para mim, é o meu. Me dá o seu cestinho, me dá os seus peixinhos. Pensa. Se você estivesse no lugar do menino, se você não ia pegar o cestinho e falar assim, está me chamando, Senhor? Cadê o cestinho? Qual cestinho, Senhor? Eu confesso que eu não lembro de cestinho. Você sabe por quê? A nossa tendência é guardar para a gente. É guardar para a gente. Né? Nós gostamos de guardar para a gente. E hoje, o que eu faria? Quando Jesus está pedindo para você, me dá algo que você tem, pode ser dividido. O que eu estou fazendo? Como que eu estou falando, estou distribuindo para os outros? E aí Jesus pega e multiplica de uma forma sensacional. Irmãos, ele pegou aquele cestinho, ele deve ter, vamos imaginar que fosse daqui. Aproveitar que o rapaz aqui está cada dia, parece que está carregando um cestinho dentro aqui, né? Está carregando um cestinho. Fica tranquilo, um dia você chega nesse padrão. Né? Imagina, eu sou Jesus e ele é um menininho com cestinho. Eu pego e faço assim, toma pão, toma um peixe. Aí ele começa a comer. Aí eu vou dando aqui, distribuindo. Onde que estava acontecendo o milagre? Onde? No cesto. Aquilo que você tem guardado é aquilo que o Senhor vai usar para fazer o milagre. Amém? É aquilo que você... Mas eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Ainda, por mais que você não tenha, por mais que seja pouco, é aí que o Senhor vai fazer o milagre. Às vezes você encontra
Alguém desesperado com a situação da casa. Como é que eu vou fazer na minha casa? A minha casa está vivendo problemas terríveis. Deus vai usar o que você tem para fazer o milagre na sua casa. Vai multiplicar aquilo que você tem, que você acha pouco. Mas para que isso aconteça, é preciso que você dê. E aí eu aprendo uma primeira lição. O menino estava guardando o que lhe era necessário. Ele, ao contrário da multidão, ele tinha se precavido. Aquilo era necessário para ele? Era. Ele se preocupou. O problema da multidão, Felipe, pelo amor de Deus. Cada um tem que cuidar de si. Não é isso o primeiro pensamento que a gente tem? E o pensamento de Jesus é que você reparta. Não pensa só em você. Eu gosto de refletir sobre esses anônimos da Bíblia. Eles nos ensinam que toda vaidade é burra diante de Deus. Deus ama aquele que é desconhecido. Deus ama o anônimo. Quer uma coisa bacana? Quando foram prender Jesus, os soldados romanos não sabiam quem era Jesus. Eles não conseguiam identificar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus não estava numa cadeira especial, Jesus não estava com uma roupa especial, Jesus estava exatamente como os discípulos. O que nos destaca não é o que nós vestimos, o que nos destaca é aquilo que nós fazemos. Por isso que Deus destaca esse menino, não é o nome dele. Esse jovem estava com um cestinho com pães e deu para Jesus, né? Ele levou o que era necessário, se preparou. Primeira coisa, ele se preparou para ouvir Jesus. Falou, se Jesus ficar o dia inteiro aqui, eu vou levar 5 pães e 2 peixinhos, fico coberto. Primeira coisa, quando eu vou procurar Jesus, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado, porque Deus vai me pedir algo. Então eu não venho de graça. O que está acontecendo hoje com o povo cristão? Irmãos, está todo mundo falando assim, vou lá na igreja buscar a minha bênção. Que absurdo, que bênção. É isso? As pessoas estão fazendo campanha financeira. Campanha financeira. Se a palavra está dizendo que é melhor que eu entre no céu sem braço, eu estou pedindo dinheiro para Deus? Irmãos, eu estou pedindo a Deus a certeza no meu coração de que eu estou sendo usado no projeto dele. O meu prazer maior é me preparar para que Jesus possa contar comigo, amém? Eu quero levar para a casa do Senhor os meus filhos, a minha família, os meus amigos. Deixa eu falar uma coisa com você para te avisar. Como no céu não tem plaquinha, quando você chegar no céu, quando você olhar um grupo que tiver festa, comendo bolo, comendo pão, aquele negócio todo, você pode chegar que é o pessoal aqui da Bethesda. Eu nunca vi um povo fazer tanta festa quanto esse povo. Sabe por quê? Porque a nossa visão é de casa de Deus. Eu não sou, na verdade, um irmão de empresário da fé. O preparo que eu tenho que ter é trazer para Jesus o pouco que eu sou. Amém? Segunda coisa, aquele menino estava no lugar certo, estava perto de Jesus. Jesus fez o milagre da multiplicação porque tinha um menino que se dispôs, que se preparou e estava no lugar certo. Você quer que Deus faça um milagre na sua vida, na sua casa? Esteja no lugar certo e próximo de Jesus. Irmãos, nós temos muitos agentes secretos de Jesus. É gente que é cristã e você nem sabe. É preciso que eu esteja perto de Jesus e que as pessoas me conheçam. Fala assim, ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguma coisa você vai ter e Deus vai multiplicar. Deus não vai fazer surgir peixinho no seu colo. É preciso que você comece a trabalhar isso.
que eu tenho para dar para Deus? Para dar para Deus. Não está esperando alguma coisa, não. E você tem. Não há ninguém que seja tão pobre que não tenha condição de fazer algo pelo outro. Eu vivo em constante situação de vigília. Em algum momento alguém vai me perguntar algo e Deus vai me dar a oportunidade de falar sobre ele. Ontem foi a mesma coisa. Estava eu na sala tranquilo e de repente o cara vem e fala assim: posso te fazer uma pergunta? Eu olhei para ele e falei: você tem certeza que você quer me fazer essa pergunta? Ele falou: tenho. Então pode fazer. Ele me fez a pergunta. Nós ficamos cerca de 1 hora conversando sobre Jesus por causa dessa pergunta. Amém? Porque eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para dar para Jesus. Amém? Fala comigo. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para dar para Jesus. Aí você vai passar a noite toda pensando: quais são esses 5 pães na minha vida? Enumera, faz uma listagem, porque Deus precisa da gente, amém? Outra lição que eu aprendo, irmãos, aquele menino podia ter dito não a Deus, falar assim: Senhor, eu não quero, isso é meu, podia. Mas como é bom você ofertar para Deus. Como é bom você sentir que Deus vai fazer algo na vida de outro, porque você doou o que você tinha. Não é doou apenas um tempo que estava inutilmente utilizado na sua vida. Irmãos, às vezes as pessoas querem dar para Deus um tempo assim acessório. Dar para Deus aquilo que me custa. Dar para Deus aquilo que é difícil. O menino não deu para Deus pão podre, peixinho estragado. Ele deu o melhor dele. Era o único. Eu tenho que olhar e falar assim: Senhor, eu preciso oferecer algo, porque Deus tem pressa. Mas Deus não tem pressa apenas de enriquecer as pessoas, não, irmãos. A pressa de Deus se chama salvação. A pressa de Deus se chama resgate. Você quer que a sua família seja resgatada? Dê para o Senhor os seus pãezinhos e faça, multiplica isso, Senhor. Faz um milagre na minha vida. Eu concordo em dar para ti o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sonho, abrir mão dos meus projetos para que o Senhor possa agir através de mim espiritualmente. Muitas vezes você lida com pessoas que não conseguem te ver como ser humano. Pessoas que não estão preocupadas com aquilo que você está indagando, fazem mecanicamente quando você está sendo chamado, sabe para quê? Alimenta a multidão com aquilo que você tem, porque Deus vai multiplicar. Dê para o Senhor. Essa semana nós fomos a uma médica, que durante a consulta, por sinal ela ficou muito assustada, porque entrou a multidão no consultório lá com o Lucas, não foi isso? E durante a consulta o Lucas virou e falou assim: doutora, eu tenho diabetes. Ela falou: ah, tá, foi bom você ter falado. E esse foi bom você ter falado, ela receitou para ele um remédio que está na caixa do remédio, está assim: proibido para diabético, contém açúcar, não é isso? Que bacana, né? Você está ali mecânico. O que você está vendo passar não são pessoas. É hora de você parar e falar assim: Deus vai multiplicar. Deus vai. Eu não tenho tempo. Deus vai multiplicar. Eu não tenho palavra. Deus vai multiplicar. Eu não tenho como, pastor, falar para o meu filho, para a minha filha, para o meu pai, para a minha tia. Deus vai multiplicar. Quando Moisés vira para o Senhor e fala: Senhor, como eu vou guiar esse povo se eu não tenho palavra? Eu sou duro de língua. Fala assim: fica tranquilo, porque eu vou falar para você. O Senhor vai falar. Sabe o problema? É que a gente vai delegando para outro. A pessoa chega: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Ora,
ora pela minha filha, pastor. Arranjou um cara ruim toda a vida, pastor. Ora por ela. Por que eu? Ora você. Nós estamos fazendo igual Felipe. O Senhor estava falando com ele. Felipe, o que a gente vai fazer para alimentar isso? Vamos usar o peixinho dele. Né? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, igreja, para evangelizar? Vamos usar o peixinho do pastor. Lá em Arraial, um dia uma menina virou para mim, eu morava em São Pedro e a igreja era em Arraial. Uma senhora chegou para mim e falou assim, pastor, Deus colocou uma coisa no meu coração. Eu falei, diga, minha irmã, da gente fazer cultos matinais aqui, seria maravilhoso, pastor. Irmã, que horas? 7 horas. Irmã, que bacana. Aí anunciei na igreja. 7 horas da segunda-feira estava o pastor sozinho na igreja. Terça-feira estava lá eu de novo, 7 horas da manhã, cortando. Eu morava em São Pedro, trabalhava em Cabo Frio, mas dava uma pequena curvazinha até Arraial, porque Deus colocou no coração daquela irmã que seria maravilhoso um culto matinal com o pastor único palhaço da igreja. Palhaço não, o único intercessor. E estava eu lá, terça, na quarta-feira, intercessão à noite, a irmã chegou, pastor. Eu falei, seria melhor a senhora não falar comigo hoje não. Porque a gente quer usar o peixinho do outro. Não é isso? A gente quer transferir a obrigação que é nossa. É nossa de chegar e falar assim, escuta uma coisa. Eu chego para os meus filhos e falo, escuta uma coisa, faltou o culto porque hoje? Não, faltou. Eu estou vigiando você. Sabe por quê? A responsabilidade vai ser pedida para mim. Deixa eu te falar, não delegue para ninguém aquilo que o Senhor está pedindo para você. Porque você corre o risco do Senhor usar o outro. E você ficar de fora da narrativa. Porque o pior não é que o fato, eu disse não, Senhor, eu neguei, isso aí não importa. O pior é quando eu perceber que Deus fez, porque Ele sempre faz. Amém? Ele sempre faz. Mas Ele vai fazer sem mim. Aí eu peço para o Senhor, por favor, se fizer sem mim, eu vou ficar prejudicado com meus pãezinhos aqui. Eu não vou perder até a fome. Eu vou olhar se o Senhor não quis me usar. Tem alguma coisa. Vou chegar em casa para minha mulher e falar, escuta uma coisa. Melhora essa culinária sua, porque Deus não está usando o nosso pãozinho. Tem algum... Esse peixinho, minha filha, esse peixinho está ruim demais. Não é possível. Nem Jesus quis. Pode ser. Eu tenho que melhorar isso. E por último, irmãos, ele ofereceu porque aquele menino ofereceu porque ele sabia que Jesus ia fazer algo. Ele ofereceu porque ele sabia. Você sabe por que você deve oferecer a sua vida? Porque eu sei que o Senhor está falando hoje para você, dizendo, deixa que eu sou o Senhor e o milagre é meu. Amém? Não existe milagre no pastor, não existe milagre no evangelista, não existe milagre. Existe milagre em Jesus. É Ele, é Ele. O nome de Jesus rebrilhe na sua vida. O nome de Jesus é a autoridade que você tem, é a procuração. Na verdade, deixa eu te falar, é o sacerdócio de todo crente que levou um dia um cara chamado Lutero chegar na parede da catedral, bater lá e falar assim, escuta uma coisa, larga de ser envergonhice, negócio de indulgência, Deus não precisa disso. Deixa eu falar, Deus está escolhendo a sua igreja para ser sacerdócio eterno. Irmãos, e hoje as pessoas estão abdicando disso. Você tem um cestinho onde vai acontecer o milagre de Deus. Faça assim. Toma, Senhor. Toma em suas mãos. E nós temos que aprender que nós estamos falando é com Deus. Nós não estamos falando com um desqualificado. Nós estamos falando com alguém que vai mudar a sua vida. Vai controlar a sua vida. Vai estabelecer você com autoridade. A autoridade de estar hoje falando e dando ordens e se projetando sobre a vida que Deus quer sobre a sua casa. Irmãos, deixa para terminar, eu vou orar. Deixa eu falar uma coisa para você.
Não há tesouro maior que ajudar a Jesus. Não há coisa melhor que ajudar a Jesus. E entender, com Jesus não se negocia. Sabe por que não se negocia? Porque Ele sabe quanto eu valho. Ele sabe. Então não adianta. Esses anônimos da Bíblia, um dia eu vou querer conhecê-los. O dono do burrinho, como eu quero conhecer, ele deu o burrinho para Jesus entrar em Jerusalém. Eu quero conhecer aquela menina que falou com Naamã. Quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta de Israel. Eu vou orar para você. Eu vou orar com você. Eu vou orar para você. Para Deus trazer uma palavra para a sua vida. E eu glorifico ao meu Senhor Jesus, porque desde que nós estamos aqui, nós temos experimentado o poder de Deus em nossa vida, amém? Não houve um dia que eu não tenha clamado em nome de Jesus e Deus não tenha trazido resposta para nós. Só que nós precisamos entender que a nossa vida está debaixo de um processo. Primeira vez Deus vai falar assim, está enxergando melhor? Talvez você saia daqui hoje e Deus fale, está enxergando melhor? Estou enxergando melhor, mas não está bem. E Deus vai melhorar, porque tudo que Deus faz é bom e perfeito, amém? Mas é preciso que você fale com Deus. Quando Jesus chegou lá no tanque de Betesda, ele virou para aquele homem e falou assim, queres ser curado? Olha a profundidade dessa pergunta. Você quer ser curado? A pergunta que Deus está falando hoje é, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer colocar Jesus na sua vida como autoridade? Irmãos, tem gente que fica ao redor do seu problema, como a gente quando tem aquele machucadinho que dá a casquinha, já viram isso? Que fica coçando. Aí você fica, eu me lembro de mamãe, eu ficava coçando, aí mamãe falava assim, para de futucar esse machucado. Aí você, para de futucar. Aí você batia na casquinha e sangrava, não é isso? Tem gente que é assim, fica circulando ao redor do problema. Dê um basta. Entrega o problema nas mãos do Senhor, amém? Deus tem uma resposta para você. Mas precisa que você reconheça quem você é. Reconheça que você precisa. Reconheça que você está necessitando. Quer ser curado? Eu quero, Jesus. Eu quero. Está vendo bem, mais ou menos? Quer ver melhor? Deixa Jesus tocar na sua alma.